Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão aqui no Pódio Élita, um podcast que fala sobre carreira, desafios, histórias de vidas, histórias profissionais também. E hoje a gente está começando o nosso primeiro episódio da nossa terceira temporada. Então vamos lá, né, gente? Compartilhar, curtir, passa para os amigos, para os inimigos, para as amigas, enfim, né? Beijinho no ombro, faz o que vocês quiserem, mas compartilhe aí o Pódio Élita, porque o objetivo é acrescentar na vida de vocês. E hoje, a minha primeira convidada dessa temporada tem uma história muito interessante, uma mulher forte, loirão, vocês vão ver, e vocês vão gostar bastante, é uma amiga muito querida, estou muito feliz que ela está aqui, que tem aceitado o convite de estar aqui no Pódio Élita. Então, com vocês, espero que eu fale direito o nome dela, porque eu sempre erro, Daisy Krieger. Krieger. Eu falei, né? Daisy Krieger. Seja muito bem-vinda ao Pódio Élita. Como eu te disse, muito obrigada por você estar aqui, para você compartilhar sua história, que eu acho que é bem interessante. E você falar aí quem é a Daisy Krieger. Isso. Quero agradecer o convite, estou muito feliz, estava ansiosa para vir aqui, né, falar com o seu público. É verdade. E incentivar, porque eu acho que de alguma forma a gente, Márcia, incentiva as pessoas a continuar, né? A seguir a carreira deles, a não parar e a não desistir. Então, Exato. com certeza, tu é a inspiração para muitos. Eu espero, né? Então, Eu costumo dizer que o objetivo do Pódio Élita é exatamente isso, é mostrar diversas histórias de carreira com seus desafios e seus troféus e suas quedas, porque a gente tem que pensar nisso. Opa, tem Eu muitas acho que pelo caminho. você é uma pessoa que pode falar muito bem dessa questão e poder até ajudar na escolha de carreira, né? Porque a gente tem Sim. várias profissões das outras temporadas, então eu acho que isso é legal. E aí, pra gente começar, eu queria Vamos saber lá. da onde veio Dona Daisy. Quem é papai, mamãe? Como é que é? Veio do Sul, gente. Eu tô feliz porque ela veio do Sul. Eu sou nativa de Balneário Camboriú. Ai, Quem que mora legal. lá sabe que é muito raro, porque cidades litorâneas geralmente têm pessoas de passagem, né? Pessoas É que verdade, vão, ficam um tempo, depois saem. Uhum. É uma cidade de idosos também, porque as pessoas se aposentam e querem o quê? Morar na praia, né? Então, é difícil você que mora lá encontrar pessoas de lá mesmo, mas a minha família toda é de lá. Meus avós eram de meus bisavós de São Sebastião, mas os meus avós Interessante. já são de lá, Uhum. né? E eu nasci numa família pobre, né? Bem normal de Brasil. Minha mãe, professora, tinha que trabalhar. Naquela época era raro mulheres trabalhar, mas a minha mãe tinha que trabalhar, porque senão a gente não comia, né? Tá. E o meu pai foi tudo, foi caixeiro, Caramba. foi caminhoneiro, foi chapa, sabe? Aquele chapa Uhum. que fica na BR lá, chapa para descarregar Ah, é? caminhão, Nossa! taxista, se aposentou trabalhando com táxi, né? Ele parou de trabalhar com 70 e poucos anos, quando ele sofreu um assalto, levou um tiro na mão, no abdômen, Caramba. e aí ele parou de trabalhar, mas ele trabalhou até uns 72 anos. Ah, então isso é de Né? família, essa garra aí, né? Meu Essa pai coisa de perseverança, viu? Que essa mulher é perseverante, viu, gente? Meu Deus do meu céu. pai é guerreiro, né? Então, vim de uma família pobre que passou muita dificuldade, né? Meus pais chegaram a passar fome com as minhas irmãs, que não foi o meu caso, porque eu sou temporão, assim, eu nasci muitos anos depois, né? Eu tenho 3 irmãs, mas a minha mãe sempre fez com que a gente estudasse. Olha. Né? Porque ela queria que a gente estudasse, porque pelo menos naquela época falava assim, pelo menos terminar o segundo grau, que era segundo grau. Exatamente. Então, para quê? Para você conseguir um empreguinho melhor, tipo a recepcionista, né? Secretária. Mas ela parava por ali, porque Sim. era o mundo dela. Meus pais também Né? foram Então, assim. então parou por ali. Mas as filhas vislumbraram outras coisas, Que né? bom. Então, a minha grande inspiração
e eu até me emociono com isso, eu já vou começar chorando já. Tristeza. É a minha irmã mais velha, né? Que Porque foi lindo. a primeira a conseguir fazer faculdade, então ela ia para a faculdade, eu ficava assim, né? 10 anos mais velha que eu. Uhum, Aí eu pensava, nossa, eu quero ser assim, sabe? uhum. Quando eu crescer, eu quero ser assim. E então ela foi a minha inspiração. Por isso que eu acho que eu tenho tanta garra, né? Por Você ela. tem você tem alguém que você possa. É, Eu também vou chorar aqui também, gente. Vai ser a é, choradeira, mas é porque faz parte, são da nossa coisas boas, história, né? né? São coisas boas porque só quem saiu de baixo sabe o que é, É né? verdade. Que E ter legal. perseverança, porque existem muitas barreiras no meio do caminho, principalmente para nós mulheres. Sim. Né? O fato de ser mulher, o fato de vir, de ser pobre, né? Uhum. Então, tudo isso gera uma barreira para nós. Então, nós temos que não passar por cima dos outros, mas a maior barreira que a gente tem que ultrapassar é a nossa barreira da nossa mente. E entender que a Nossa, é gente é verdade. capaz. Porque o que eu percebo na sociedade, de um modo geral, é que a gente imputa a responsabilidade para os outros, Uhum. né? Eu sou pobre porque ele faz com que eu seja, porque ele é o opressor. Não, gente, o opressor é você mesmo, com a sua mente, quando você pensa que você não é capaz. Todos nós somos capazes, Eu né? costumo dizer que nós somos o nosso maior algoz, né? Ninguém Exato. precisa ser alguém pior do que a gente mesmo para colocar a gente num padrão e falar, não, eu não posso, não tenho oportunidade. Se, como diz meu próprio filho, ele fala, mãe, você saiu da estatística, você também saiu da estatística, Sim. né? Se a gente fosse considerar isso, nós somos duas, como é que eu falo? Eu falo que a gente é metida a besta, né? Que eu não Uhum. quero isso pra mim, não. Eu quero crescer, quero ter uma vida legal, estruturada, que eu acho que isso é legal, né? É, E aí você fez colégio público? fiz a vida toda, Tá. estudei em colégio público, meus pais não tinham dinheiro, todas as minhas irmãs e eu, Aham. né? E aí, quem é pobre sabe, e eu precisei trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos numa É, lanchonete, né? caramba. Porque eu queria comprar um caderno de 12 matérias. Era o Olha, meu sonho. Meu sonho era comprar um te caderno. libra. Nossa, te livra, caro para burro na Era minha caro época. mesmo, mas era muito E legal, né? porque aí eu só tinha aqueles normais, sabe? É, Pequenos, porque meus pais não tinham condições sim. e eu estudava à noite para poder trabalhar o dia todo. Tá. E aí o meu sonho, então eu entrei para comprar o caderno e uma calça jeans. Aí, e eu lembro até hoje, porque a minha mãe foi na loja comigo, abriu o carnê para eu comprar a minha calça jeans, porque eu Cara, só tinha 13 anos, eu não podia é abrir. verdade, tem razão. Então, eu lembro de toda a cena, a gente pegando o ônibus, olha só, né? Cara, que Então, legal. são memórias boas, boas e que me sustentam até hoje, quando eu olho para trás e vejo, né? E eu não tenho vergonha nenhuma, na realidade, Não, só muito pelo orgulho, né? contrário, imagina. E gosto até de contar a minha história para incentivar as pessoas. Mas uma coisa mais importante do que isso tudo é que os meus pais, eles nunca me ensinaram a ser coitada. Ah, isso é legal, hein? Entende? Então, primeiro, assuma as responsabilidades da sua vida, né? E o meu pai, apesar dele ser uma pessoa que não tem estudo, meu pai não tem estudo, Uhum. estudou até a quarta série, né? Mas ele sempre lia muito jornal para se inteirar, né? Então, eu adoro ler e isso veio do meu pai. Caramba, Porque ele velho. lia, ele pensava nas coisas, né? Ele lia sobre economia. Até hoje, ele tem um raciocínio muito bom. E com isso, ele fazia muita amizade com os patrões, Hum, né? E ele nunca teve preconceito de classe social nenhuma. E caramba. ele trouxe isso muito pra gente. Não, Visionário teu pai, né? independente se é pobre, se é rico, é pessoa, é ser É. humano. Eu tenho que tratar bem o ser humano, né? E ele me ensinou muito isso. E eu acho que isso foi uma forma inteligente e foi muito instintiva, né?
e que eu levei para minha vida. Então eu nunca olhei para a pessoa que tinha mais dinheiro assim, esse dali é o opressor. Não, eu sempre olhei com admiração. Eu sempre penso assim, se ele tá ali é porque ele estudou muito ou trabalhou muito, porque muitas pessoas têm o dom de conquistar as coisas mesmo sem ter estudado, Sim. né? E isso vem muito do meu pai. A minha mãe também é de boa, assim, ela também olha as pessoas de uma forma, pessoas. E tá faltando muito isso hoje na nossa sociedade, né? Primeiro, respeito às pessoas, independente quem seja, nós não sabemos a história dela e o que que ela fez para chegar ali. Uhum. E segundo, para você querer mudar de patamar é assumir a tua responsabilidade e parar de colocar a culpa na sociedade. Afinal de contas, quem é a sociedade? Quem é? Somos nós, né? É O você que de- reclama, sou eu que, né? Todo mundo. E você está falando essa questão de quando a gente olha, por exemplo, no caso de governança corporativa, que é uma das coisas Uhum, que eu estudo, e a parte de sucessão, o que eu tenho visto bastante assim são empresas que foram criadas por pessoas que não tiveram uma formação formal, acadêmica, uhum, tal, criam grandes legados, que se a gente pegar a história no nosso país, a gente tem bastante, e sim. aí vem os filhos, e alguns abraçam, outros não, e pensando, né, numa empresa de capital fechado, de repente a empresa tem que abrir capital para fazer ou contratar grandes CFOs ou CEOs para poder dar continuidade àquele legado, porque os filhos eles não dão continuidade, Uhum. porque aquilo dali não faz mais sentido para eles. Mas olha que loucura, foi aquilo que criou eles, né? É muito É. louco isso, se a gente for É parar de pensar, né? porque cada um tem um legado, né? Cada um tem um objetivo e não necessariamente a gente pega o que é dos nossos pais, né? É, O amor, a paixão. Alguns conseguem passar de pai para exato. filho, É. mas não é uma regra. Nada é uma regra Ah, para não, nós com que somos certeza, mas humanos, o que eu né? quero dizer é que, assim, que nem você falou, seu pai, ele conseguiu deixar um, consegue, né, deixar Uhum. uma mensagem e isso te levou e você acabou É, aprendendo com isso, né? alguma coisinha a gente pega, né? Achei bem interessante isso. E, enfim, e é isso, assim. Meu pai é apaixonado por política, É? né? Ele se candidatou 2 vezes para vereador de Você Balneário tá e as brincando? 2 Essa eu vezes não sabia. e eu gosto de política e vem Ah, dele também, né? E as 2 vezes ele ficou como suplente, que né? E legal. eu era pequena, eu andava atrás dele, né? Meu, Eu era a cola do meu pai, né? Então, é isso. que da E eu hora. fui da lanchonete, depois eu fui trabalhar num comitê de um político local, porque era campanha, eu precisava trabalhar, Sim, né? Porque sim. a lanchonete era mais algo para verão, Um porque bico. bico, Uhum. Mas eu gostei do babado de ter o meu dinheiro, né? Lógico, Eu tinha sempre. calça jeans para pagar, então não podia Deixar isso parar. claro. Deixei isso bem claro. Aí eu fui trabalhar, trabalho provisório também. E dessa, sabe, gente, desse pessoal que fica na sinaleira, assim, balançando bandeirinha, eu já Sei. fui uma dessas, né? Ah, Que a gente olha, às vezes, a gente sente pena, não sinta pena, a pessoa tá trabalhando, eu é. trabalhava e eu ganhava dinheiro com isso, Uhum. né? E nunca tive vergonha. Os meus amigos passavam, ô, Deise, buzinavam, né? Tô Oi. trabalhando. Ai, é muito legal quando, Hã. né, essas memórias são muito boas. Aí, uma pessoa um dono de uma contabilidade me viu, porque eu fazia várias funções dentro, né? Eu era nova, né? Nem votava ainda, mas eu já estava trabalhando. Aí ele me chamou depois para trabalhar na contabilidade dele. Ah, E tá. foi ali que eu conheci o meu primeiro marido, Uhum. né? E foi ali que eu comecei a fazer faculdade. E era um trampo a faculdade, porque a faculdade ficava na outra cidade. Hoje não, Balneário tem várias, né? Uhum. Tem estrutura, Universidades, né? E aí não tinha universidade em Balneário, só na cidade vizinha. E sabe como é que é? Estudei a vida toda em escola pública e eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, não passei na federal, Uhum. né? Como é também algo que é meio normal, né, no Brasil. Eu nem tentei.
Não, eu tentei porque eu ainda sou Parabéns. daquelas que eu tento, Eu nem tentei entendeu? porque eu nem sabia o que que era federal. Olha só que Não, loucura, né? é uma Tinha loucura. isso O também. nosso, o Mundo mundo, fechado. o mundo é muito. Querem colocar a gente numa redoma, né? É, Querem, mas eu não deixo é me isso aí. colocar e nunca deixei. Aí, tu também não. Não mesmo. Aí, bom, enfim, dali eu tinha, o meu bloco de passe tinha que durar pro mês todo, Hum. porque eu não tinha dinheiro. Então a gente pegava carona para ir para faculdade, Ah, na Avenida do Estado, e ali é muito ponto, hum. sabe, de garotas de programa. Ai, meu Deus. Só que aí nós pegávamos em três. A gente ficava em três, com a pastinha da faculdade e tudo. Meu Deus. Não, menina, eu tenho muitos causos para contar Ah, disso. Ah, já teve gente que uma vez tava eu e mais duas amigas. Aí a pessoa que parou geralmente eram homens que davam carona. A mulher sempre tem muita não, receio, não né? receio, Uhum. não é preconceito, não é receio É mesmo, lógico, você não né? De sabe ser com quem, né? assaltado, É, enfim. lógico. Aí ele tirou um facão debaixo do Mala. banco e dizendo assim: eu já fui assaltado, eu quis fazer o bem e já fui assaltado, e agora eu ando protegido. A gente. Geralmente as gurias me mandavam pro banco da frente, que eu era mais corajosa, né? Sei. Então eu ficava na Aham. frente e as duas atrás. E eu só concordava com ele. Aham, mas a gente não, nós estudamos, nós precisamos ir para a faculdade. Não, ele deixou a gente na faculdade certinho, contou a história do assalto. Aham. Uma outra vez foi outro que achou que nós éramos realmente, né, Uhum. garotas de programa e queria levar para o motel. Assim, não, querido. Aqui Essa é fica, quem sabe, para uma outra oportunidade. que nunca Agora, existirá. que nunca existirá, obviamente, mas, né, agora a gente precisa ir para a faculdade. Aí ele deixou a gente na faculdade também Meu, e pediu, corajosa desculpa. vocês. Querida, a gente não tinha É, não tem dinheiro. opção, né? Precisava ir para a faculdade. Então, assim, Caramba. o passe para pegar o ônibus é só quando chovia. Se chovesse o mês todo, a gente tava lascada, né? Caramba, Té. Então, assim, são coisas que a gente passa e a gente tem que perseverar. E assim, às vezes as pessoas me perguntam, né? Porque eu também dou aula de psicologia positiva, Uhum. em cursos de psicologia positiva, pós-graduação. Ah, mas tu é positiva? Não. Eu sou Verdade. otimista, eu vejo tudo isso que eu conto para vocês. É claro que na hora dá um baque, né? Agora a gente ri sobre É isso, lógico. mas são coisas que me ajudaram a ir para frente. Eu não chegava em casa e dizia, ai, hoje eu não quero ir para a faculdade porque vai acontecer. Eu não me lamentava, eu usava essas coisas como degrau, sabe? Para eu me autoafirmar ainda mais. Para dizer, não, é isso realmente que eu quero e eu não vou desistir. Várias amigas minhas desistiram, Uhum. né? Muitas não nem chegaram a vislumbrar isso, porque a gente vai se acomodando, nosso cérebro vai se acomodando, porque o ambiente ele vai te dizer o que você vai ser. Então, para você tem que romper essa bolha e não é muito fácil. Não é fácil para ninguém. Então, a gente tem que ter muita persistência. E eu acho que os meus pais me ajudaram no fato de isso, não imputar responsabilidade para o Estado, não Isso é muito imputar forte, né? responsabilidade para o governo tem que te sustentar, porque é culpa de não. Não. Eu É era você, né? saudável, eu podia, as escolhas eram minhas e eu fiz as minhas escolhas, né? Boas ou más, eu Uhum. fiz as minhas Ok. escolhas. É o que te levou, né? Exatamente. Odeia, a tua primeira faculdade foi o quê? De Eu administração? fiz economia até um Ah, nono período, economia, aí tá. eu troquei para marketing, Ah, eu acho né? que você fez certo. Aí eu troquei para marketing, me formei em marketing. Caramba! Agora eu estou na minha segunda formação, né? Uhum. Mas eu tenho várias especializações, porque marketing eu já fui estudar comportamento do consumidor. Tá. E eu sempre achei interessante saber por que que aquela pessoa escolhe aquele apartamento. Tá. Que eu fiz na construção civil, né? Acabei Uhum. fazendo. Por que que aquela pessoa escolhe aquela calça e não escolhe a outra calça? Eu queria entender mais o comportamento das pessoas. Então, eu já comecei desde a É, faculdade. ali já tinha uma pinçada de comportamento humano, hein? Exatamente. E eu era fanática
por Kotler e estudar. Eu era daquelas que entrava na biblioteca da faculdade Uhum. e eu saía carregada de livro. Carregada. Mas então até hoje. Até hoje. Eu leio Caramba. muito, né? Aham. Então, eu lia muito, pesquisava muito, já naquela época. E fui me desenvolvendo nessa área de comportamento. Aí fui fazer pós-graduação em neurociências, que tu também fez, né? No Foi. Albert Einstein. Uhum. Psicologia positiva, fiz em marketing. Participei de workshops e palestras do próprio Kotler, né? Hum. Do Tal Ben-Shahar também. Enfim, de vários. Do Goleman, né? Do Daniel Goleman Goleman. também. Participei de workshops, palestras e comecei a investir. Uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo é invista em você. Porque se eu deixava de sair final de semana, eu Uhum. deixava de comprar uma roupa, eu deixava de comprar coisas que, assim, a gente gosta. Não é que seja futilidade, não vou levar para esse lado, né? Sim, Porque eu acho sim. muito pesado, porque a gente quer. Nós somos humanos, a gente vê, Ok. a gente quer estar mais arrumadinho e tal. Mas eu sacrificava isso para que eu pudesse pagar os meus cursos e me desenvolver além da faculdade, que a faculdade já era pesada, né? É Então verdade. já era pesada. Eu era daquelas que eu pagava 6 meses, ficava devendo 6 meses, Normal, faz sabe? parte. Levando com a barriga, mas eu nunca desisti, né? E é isso, essa paixão a gente tem que se desenvolver, nada vem de graça, né? É Por verdade. isso que julgar as pessoas pela capa é É. muito delicado. As pessoas hoje me olham, né? Loirinha, cara de rica, as pessoas dizem que eu tenho cara de rica, Amém. né? Eu Amém, né? recebo. Eu super recebo se É. alguém achar, não ligo não. É. Aí, gente, a gente não deve julgar pela capa, porque aí a Sim. pessoa, né, vai lá dar aula, né, como a gente dá aula, tu Uhum. também, aí fica julgando ali, né, mas essa nunca passou trabalho, porque a gente não vai ficar contando a nossa história em Ah, tudo que é não, lugar. nem é todo mundo que quer ouvir E também, também né. não é todo mundo que quer ouvir. É. Mas nós precisamos nos desenvolver e investir, e eu sempre investi em mim, né, no meu conhecimento. E eu tenho uma filha de 27 anos que eu falo a mesma É. coisa para ela, Que é linda, gente, né? inclusive, uma gata. É linda mesmo. A Chuchu é Advogada, linda. né. Advogada. Chiquérrima também. É, aqui em São Paulo. Chiquérrima. Uhum. E já caminha com 27 anos com as próprias Que legal. pernas, né? Já paga as continhas, mamãe fica feliz. Graças a Deus. Papai Obrigada, Senhor. também. É. Aham. Aí é isso. Então eu também ensinei isso muito para ela de ter que estudar, sabe? Ter que dar valor às coisas também é importante, né? E na minha época a gente não tinha muita educação financeira. Exato. Então, assim, isso é uma coisa muito boa hoje em dia e que eu tento passar para ela uma educação que eu não tive, Uhum. que é a educação financeira, e me fez falta. E esse é um dos pilares do Carreira Consciente, sabia? Ah, é? Olha Tem 3 só. pilares. Depois, quando a gente entrar, eu te Aham. falo. Mas é um dos pilares, é a parte Porque financeira. nós ficamos, né? Nós não aprendemos a fazer conta, a gente não aprende a Exato. porcentagem, né? E quando tu começa a aprender isso, tu começa a perceber que às vezes aquele 5% de desconto é muita coisa, porque o que que vai te dar de rentabilidade uma aplicação com 5%? Não, e detalhe, o que que é O que rentabilidade, é né? É um passo exatamente, antes, entendeu? Você exatamente. vai voltando. É. Então, quando eu era pobre, então eu não tinha condições, e eu nem pensava, então era no carnê, carnê, carnê. E aí, gente, entra num looping que tu não sai daquilo. E Exatamente. aí você não tem dinheiro para investir em você e nas coisas. Então É. eu tive que parar, entender que aquilo dali não era um looping, né? Então, é a autoconsciência também, é você não entrar no automático, é começar a perceber a si mesmo. Uhum. Né? Então é tudo um aprendizado na vida. E com isso, claro que eu cometi vários erros, né? Lógico.
que é normal, mas aprendi com eles. E aí foi indo. É interessante essa questão de educação financeira, porque eu lembro que o pai do Matheus, quando ele ia comprar carro, né, que ele sempre Hum, gostou muito de carro, e ele falava assim, quando ele ia comprar, ele não olhava a questão do quanto que seria o total daquele carro, ele aham. olhava para a parcela, que é o que todo mundo Que é faz. o que todo mundo Ah, eu consigo faz. pagar essa parcela, mas aí eu fazia conta, que eu era, Aham, tipo assim, o seu nono correia aham. da relação, eu falava, mas você tá pagando 2 carros. Exatamente. Que é o que o pobre Que as não é pessoas fazem, educado a exatamente. fazer, E aí ele né? olhava assim pra mim, mas eu não posso pagar. Eu falei, não, a gente vai se organizar pra pelo menos dar uma entrada decente e poder pagar algo decente que não vá faltar e que a gente não seja extorquido, né? É, Porque é isso, né? Ô, Dé, agora exatamente. me fala uma coisa. Você fez lá, aí você saiu do comitê político e foi trabalhar com o quê? Contabilidade. Aí eu fiquei um tempo na Ah! contabilidade, aí depois aí eu queria ganhar mais, aquele Uhum. negócio, mas eu queria ganhar mais, mas não deixar de estudar, Sim, que é um erro que os jovens fazem, se forma e principalmente, para, né? é, e, e nem às vezes se É, forma, ele já quer tô ganhar o indo pro mundo dinheiro, ideal, vai. mas para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa estudar, não esqueçam disso. Não é todo mundo que tem o dom de não estudar e ganhar É dinheiro. verdade. Uhum. Então, tem que separar isso, né? E eu sempre quis estudar, quis me formar, né? Para ser alguma coisa na vida. Não era assim, né? Para ser Exato. alguma coisa na vida, tem que te formar. Então, né? Fui ser alguma coisa na vida. Aí fui Uhum. trabalhar numa loja de material de construção, porque eu queria ganhar mais. Aí lá eu ganhava comissão. E no primeiro mês eu já fui a melhor Nossa, vendedora. mano. Os caras. E aí os coleguinhas queriam me matar, né? Uhum. Gente, porque eu sempre fui muito de me comunicar bem, de Uhum. gostar de falar com as pessoas e de não ter preconceito, como eu falei para Sim, você. lógico. Então isso ajuda muito a gente, né? Aí depois dali eu trabalhei, meu Deus, eu já fiz tanta coisa que, assim, ó, material de construção, fiquei um tempo também. Aí depois, gente, o que que eu fiz? Depois, eu fui secretária de dentista também. Porque, assim, ó, tu fez estudo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu fiz estudo, né? É. É muita coisa. Aí um tempo, aí depois eu casei, fiquei um Uhum. tempo sem trabalhar, até a Raíssa fazer 5 anos, aí depois eu voltei para o mercado de trabalho de novo Uhum. e fui trabalhar com o mundo náutico. Fui convidada por uma amiga minha, que é amiga até hoje, Uhum. a trabalhar numa empresa do mercado náutico. Tá. Lá eu trabalhei um tempo e trabalhando lá eu fui convidada por uma empresa americana para trabalhar também no ramo náutico. Aí fui para essa empresa americana, trabalhei Hum. praticamente 4 anos lá. E nisso eu já fui. Depois que eu saí dessa empresa, eu comecei a investir mais na área de desenvolvimento humano, Tá. né, nas minhas pós, e querer, como hipnóloga, já comecei a estudar sobre isso, aí comecei a fazer mentoria, Uhum. a me desenvolver como mentora. Aí eu já estou falando de 30 e poucos, 40 Sim, anos, sim. né? E que me levou para onde eu estou hoje. Hoje eu continuo no mercado náutico, mas eu entrei no mercado náutico como comercial, porque eu Tá. sempre fui uma boa comercial. Uhum. E sou até hoje, eu gosto disso, mas um bom comercial com a área de marketing que eu amo dá match, né? Total, né? É Porque um verdade. marketing que não sabe vender não é um bom marketing, porque a gente trabalha para o comercial, né? Nós ajudamos o Faz sentido. comercial as vendas a se desenvolver, né? Uhum. E então, e isso entra a comunicação, né? Então, eu fui estudar comunicação, estudo até hoje. Trabalhei um período também na Secretaria de Educação de Balneário Camboriú, onde eu participei de vários projetos, né? E foram projetos riquíssimos, inclusive o Jornal da Educação. Eu tenho Caramba. exemplares lá na minha casa que eu Hum. guardo com carinho. Fiz oficinas de fotografia em lata, pinhole, para crianças, para elas aprender a olhar o bairro, a fazer Uhum. redação e também estudar química e física, porque o pinhole a gente montava até o estúdio de revelação. Então as crianças Nossa, que da revelavam, hora. no final fazia a exposição Uhum. com um título
da foto que elas decidiam e a redação que elas tinham que fazer, discorrendo o porquê da foto. E o tema era Storytelling, sempre né? isso, sempre o tema Olha, era o bairro. Por quê? Porque geralmente a gente não conhece o nosso é bairro. verdade. As pessoas, Uhum. as histórias, né? Até a beleza que tem ali, e eu dava em colégios públicos, né? Tá. Essa oficina. Foi sucesso. Depois, esse projeto eu fiz com 2 amigos. Uhum. Depois, foi para uma professora da pós em Curitiba que eu fiz em business, pediu esse projeto, a gente cedeu para ela aplicar também em escolas públicas de Curitiba. Que legal. Fala. Pode Não, falar. fala. É isso, então assim, ó, tem Nossa, é várias muita coisa. Se coisas. tem uma pessoa aqui que pode falar de transição de carreira, é você. Acho que de todos os meus convidados, acho que essa. Eu transitei, eu fui para economia, depois eu fui para marketing, depois isso aqui é comportamento Mas é humano, que né? se Você você sempre tá. perceber Tem que uma linha mestra, né? tudo está conectado. Não, com certeza. Tudo faz sentido e tem conexão, né? O marketing tem muita conexão com o comercial e que tem conexão com pessoas. Comercial o quê? É tratar com pessoas. É Marketing é o verdade. quê? Vender para pessoas, ver a necessidade da pessoa e procurar mostrar aquele produto como é para a pessoa, né? E o que o psicólogo faz? Ele trata da pessoa também. Então, tudo está conectado. É nós que temos que aprender a fazer a conexão. É verdade. E mais, ainda mais hoje em dia que vivemos em bolhas, né? E está faltando uma empatia generalizada aí com o ser humano, inclusive de psicólogos. A gente tem que se atentar para isso. Tudo são pessoas, né? Tudo envolve pessoas e a gente tem que ter um cuidado. Então, quando tu é um bom comercial e tem cuidado com o teu cliente, tu é um bom marketing porque tu também quer fazer com que aquela pessoa fique satisfeita com o que ela compra. E um psicólogo cuida também do que? Da mente, do bem-estar das pessoas. Tem psicólogo que é especializado em comportamento humano no sentido do consumidor, né? De compra, É. exatamente, que não é o que eu É. quero seguir, Mas você né? já tem esse Mas, empiricamente, você já tem esse conhecimento, né? exatamente, Você já porque vive isso. e isso é uma coisa muito interessante, né? Às vezes mas como que tu pergunta, tu faz isso? Gente, que é tanto tempo que já é um feeling também, é um pouco de feeling. Só Uhum. que esses feelings a gente vai quebrando e vai tendo por barreiras que tu não deixa a tua mente criar. Que é hoje, eu quero puxar o negócio Aham. do teu curso dos Estados Unidos, não deixa eu esquecer. Da PNL, do Eu quero, Richard Bandler, eu quero trazer isso, porque é muito, é programação interessante. neurolinguística. É outro desafio que essa mulher foi fazer. Mas peraí, pena que a gente não pensou em foto, porque a gente poderia ter trazido a foto, né, que você tirou com ele. Tinha. Mas assim, por exemplo, hoje você tá num segmento que é náutico, Sim. que é aquilo que a gente estava conversando antes de começar. É um segmento, gente, que eu sou a pessoa mais alienada da face da Terra. Eu não conheço nada. Eu sei, que nem eu virei pra Deise e coloquei. Se coloca na água e flutua. E a Deise, ela tem... E aí, pegando um pouquinho, juntando essa questão Sim, de sim. você conhecer o comportamento consumidor, o produto. Eu lembro quando eu estava no banco, eu atuava muito com a área de produtos. Sim. E eu vi, e eu peguei a área de produtos raiz, muito boa, que olhava pro produto da necessidade do cliente, mas também a receita que aquele produto vai trazer, Sim, porque que é isso é importante. importante. E depois, conforme foi se mudando pessoas, e aí vão vindo pessoas que não tinham essa visão mais de raiz mesmo, e Uhum. vão fazer produto, vão fazer. E às vezes o produto morria no meio, como tem vários produtos que acabam morrendo no meio, até Uhum. às vezes antes de lançar, por causa dessa coisa que não tem uma base. E aí, pegando um pouquinho dessa questão, por exemplo, eu vejo que você, como gestora hoje de produto náutico, né, de toda Uhum. essa preocupação, você busca mostrar para o cliente a vivência, que foi o que você fez até esse final de Uhum. semana, que eu achei muito legal, usando todo o seu conhecimento teórico que você já Sim. estudou até hoje, né? Que eu acho que Sim. isso que é muito legal. E aí você consegue pegar algo que as pessoas não conhecem, trazer para o dia a dia uma realidade, que eu acho que isso é legal, Uhum. e
se tornar fácil. Tangibilizar, né? É, Sair do é, subjetivo, né? exato. É porque eu acho muito importante, por isso que a teoria é importante para nós. Exato. Porque a teoria é a base, É né? É verdade. aquilo que tu estava falando. Se tu não vê o macro, tu não vai ser um bom profissional em nenhuma Exato. área. Tu É, sempre tem que ver o macro, né? isso Para mesmo. atuar no micro, né? E eu sempre pensei que o mundo náutico é experienciar, Uhum. experienciar. Então, não adianta mostrar, isto aqui é uma caneca. Vocês estão vendo? Ela custa R$ 10,99. Não é um produto que se vende É. assim, né? Então, não adianta. O cliente está vendo que é um sofá, né? Tá vendo que é uma cabine, tá vendo que é. Mas eu ali experienciando. Então, esse final de semana, pensei, vou dormir no barco. Dormir no barco, para mostrar realmente, sim, é palpável. Você dorme, tem micro-ondas, tem Faz fogão. churrasco, gente, no A meio. gente fez. A gente fez churrasco, Eu não nós acreditei. fizemos festa de aniversário, nós fizemos risoto, massa, porque a noite foi bem legal. À noite a gente ia fazer uma competição culinária, né? Uhum. De Meu Deus, gastronomia. meu Deus. Ah, Mas aí acabou que assim, o mundo náutico, as pessoas são muito amigas, ah, elas tá. acabam fazendo amizade. Então, reuniu todo mundo na lancha, em uma lancha só, Aí acabou. e acabou. Ficamos todos na NX50 Todos lá, bêbados. eu não Você não bebe, bebo, né? eu É. bebo bem pouquinho, né? Uhum. Mas sim, faz parte, né, da comemoração um vinho e tal. Tomei uma tacinha de vinho. Uhum. E ficou lá, fomos dormir tarde, mas o que é legal é a vibe da natureza, É, então da conexão com pessoas. Fiz novas amizades, que é o né, mais legal, que é o né? mais legal. Conheci a necessidade dos meus clientes que estavam lá também, porque a gente acaba falando e aí Uhum. você fica ligado para saber o que que falta mais, o que que tá bom, o que que eles gostaram, o que que a gente podia. E quando você passa por essa experiência, você sabe o que está faltando É também. verdade. Então você vai usar o banheiro, aí você pensa, aqui está faltando um ganchinho para toalha, ó, poderia ter. Tô dando exemplos, Isso é né? muito legal, né? Então, assim, quando você experiencia também, você também sabe o que pode faltar. Aí você vai melhorando o produto, que é marketing. O Sim. marketing também é trabalhar na melhoria do produto. Enfim, aí a gente viu o sol nascer de Ai, eu manhã vi aquele stories cedo. lindo, né? Lindo, Nossa, eu lindo. curti junto, gente. Eu tava no. É, então, é Eu achei isso, muito da hora. é isso que é o NX Experience. É Uhum. você levar a experiência de verdade para o Muito da cliente, hora. né? Porque é um ramo que eu digo assim, tem pessoas que a gente posta alguma coisa, eu não divulgo o preço Não, nas lógico. redes Quem quiser sociais vai da atrás, empresa, né? Lógico. porque nas redes sociais, Não é o mas tem na objetivo. OLX, tem no Mercado Livre, tem em outras plataformas. Uhum. Por quê? Porque quem quer viver esse lifestyle, ele tem muito mais do que aquilo só Lógico. para comprar. Então, às vezes, com 4 milhões eu invisto e não sei o que. Gente, que comentário desnecessário, porque quem tem 4 milhões para comprar um barco não vai comprar, não tem só 4 milhões, É, né? E lógico, ele já é. chegou num patamar que a vida, Isso é um detalhe. que é a saúde, não, é a saúde mental dele. É. A pessoa, para conquistar um bem, ela já trabalhou tanto, ela já passou por tantas barreiras, né? Que a gente não imagina e que aquilo é o sucesso dela. E a vida é muito curta. É A vida é verdade. muito curta. Então a gente precisa valorizar esses momentos. Então, estar junto nesse ambiente é valorizar a vida, é valorizar o bem-estar, é valorizar a sua saúde mental, entende? Então, mas você só tem essa visão porque você criou um arcabouço de conhecimento Ah, com para certeza. você poder oferecer e fazer de uma forma estratégica, que eu acho que isso é Uhum. muito legal. Agora, nossa, passa muito rápido, gente, porque essa temporada é 1 hora só. Então, tô aqui. Ai, meu Deus, eu quero focar. Foca então, Meu vai lá. TDAH não deixa, não deixa. Agora me fala uma coisa, gente. Essa é uma experiência que eu quero que a Deise compartilhe para você ver que não existe barreiras.
Conta como foi você ir lá para os Estados Unidos conhecer. O Richard Bandler. Isso, conta. Ah, Porque a gente estava fazendo a pós, né? tava De de psicologia psicologia positiva. positiva. E ela estava estudando inglês. Conta, Aham. conta, porque eu acho que isso é muito legal as pessoas saberem. Assim, é como eu falei, a gente que coloca as barreiras na nossa própria mente. Exato. Eu tava ali, conheci a Márcia na pós-psicologia positiva, né? Uhum. E eu enfiei na minha cabeça que eu ia para os Estados Unidos conhecer o Richard Bandler e ter aula com ele, fazer o curso com ele de Master, né? Foi. Em PNL. E eu fui, ué. Aí eu peguei, é que para mim é tão prático isso. Aí eu comecei a fazer aula de inglês, Uhum. né? Porque eu não tive a oportunidade de fazer Sim. enquanto nova, falta de dinheiro, mas isso não se tornou uma barreira, se tornou um desafio a ser vencido, né? Aham. Hoje eu estudo inglês todos os dias. Certo. Todos os dias eu faço, até hoje, desde Aham. aquela época. Só que eu falava patavinas em inglês, entendeu? Não falava quase nada. Entendia mais como é natural, Sim. inclusive, né? Mas o meu inglês era muito básico, Uhum. né? Muito básico. Só que eu pensei, eu vou. Então eu comecei a estudar, estudar, estudar. E eu fui, gente. Eu fui, conheci pessoas maravilhosas. Teve um japonês que leu a minha mão e teve uma intérprete em inglês. Então, assim, eu me propus, Você estudei, desafiou, me né? desafiei. Fui assim, literalmente com o cu na mão, porque eu não sabia o que ia acontecer, entendeu? Imagino, meu. Mas eu fui e foi maravilhoso essa experiência. Eu passei, porque tem uma prova que você tem que Ah, contar é? um fato e tem que aplicar a PNL nesse fato, né? E consegui fazer, tá gravado até hoje, eu Jura, tenho. Dé? Aí eu consegui, Legal. eu consegui conhecer pessoas do mundo todo, do Japão, de Londres, né? Enfim, do mundo todo, Estados Unidos mesmo, que tinha bastante gente lá, que nós temos um grupo da França, Uhum. temos um grupo até brasileiros, tinham 3 brasileiros, né? Uhum. Lá também, fora eu. Então, assim, foi incrível. É claro que eu fico com medo, Sim. é claro que é apreensivo. Eu vou de parapente também, né? Meu Deus. Eu sou piloto. Eu parei faz algum tempo, Graças a Deus. mas por alguns anos eu voei de parapente. Nossa. E ali também, que é uma coisa interessante, o esporte radical, porque eu gosto de andar de long, parapente. Eu não gosto de correr na rua, eu gosto de coisa, né? Entendi, tô vendo. É diferente, né? Ah. Mas ali eu comecei a fazer yoga e meditação. Lembro. Tá. Então, a yoga e a meditação me ajudaram muito para o Que meu bom. sistema de luta e fuga. Que é assim, a gente fica com medo, dá sudorese na mão, eu sinto tudo, mas não é por isso que eu não vou. Olha Porque que eu legal. vou com medo mesmo. Eu não ignoro o medo, é diferente. Porque o medo é bom, ele Uhum. faz a gente abrir os olhos, ele faz com que a gente tenha cautela, né? Mas a gente tem que superar isso. Então, assim, eu tenho medo. Mãe, eu também tenho. Mas vamos ver o que vai dar. Eu fui sozinha, Meu. né? E foi assim maravilhoso. Eu fui para Disney sozinha. Eu já tinha ido na Disney anteriormente com a minha filha, com meu ex-marido, mas Uhum. aí Sim. eu aproveitei o embalo e disse, vou na Disney, eu amo a Disney. Fui na Disney sozinha, conheci um monte de gente, porque eu falo com todo mundo. Nessa Parou época do você meu lado, aproveitou e já foi. já fui, Vamos treinar, né? vamos treinar. Aí, gente, conheci um monte Que de legal. gente, fiquei na fila do Mickey, né? É. Tirei foto com a Margarida, com o Kiko Eu Pateta. também. Eu tudo. falo que o dia que eu for na Disney, me deixe. Quem não te quiser passar. Meu irmão fala, eu que nem na Times Square. Vou tirar a foto da Times Square que todo turista brasileiro tem. Me deixe, quem tiver vergonha que saia, porque eu vou. E na Disney, me deixe. Me deixe, porque 5 anos entrará aqui neste corpo. Vai. É uma não delícia. quero saber. Esse ano Quem eu tiver fui. vergonha, saia, me deixe. Pronto. Esse ano eu fui na Disney da Europa conhecer. Aí eu fui com a família Você toda. foi para Paris, né? Fui para Paris e para Islândia. Eu lembro que você falou que você ia para Paris, fui né? ver a Aurora Boreal. Outro Conseguiu? sonho. Todos os dias. E olha, ela tava lá. Gratidão. Estou toda sua. Toda minha. Que legal. Foi legal. Mas aí, o curso, voltando lá, PNL, foi maravilhoso. Conheci Richard Bandler. Quando eu peguei o meu certificado da chiquérrima, mão né? dele, gente, eu saí assim,
Eu vi! Gente, foi uma emoção muito grande, sabe? Um desafio, né? Desafio, quero voltar em breve para Inclusive, você é uma reciclar. pessoa que pode dar curso, né, Dé? Você é Posso, certificada e tudo, sou, né? Então, posso galera, dar. aí, ó, opportunities, entendeu? É muito, como eu falei, tem que investir na É. carreira. Então, os meus fãs, né, eu sou, tenho ídolos, né? Os meus ídolos, eu sou Uhum. fã de pessoas assim, como Richard Bandler, né? Como Tal Ben-Shahar, é, Seligman, eu conheci ele o ano Eu passado, sei, eu né? sei, Que mano. é o criador da Esse eu fiquei com inveja psicologia. roxa. Não É, foi branca, não. o giro do símbolo dela Pulsou, pulsou, pulsou. pulsou, levou um chute Ai, na que delícia. canela. Ai, queria estar lá. Aham. Mas foi muito bom Ah. também. Então, assim, é nisso que eu invisto até hoje na minha Ai, que legal. carreira, Aham. e estar em família e continuar estudando. Mas é aquilo, né? Quando olho, penso assim: ah, teve pai rico. Meu pai ganha um É, salário mínimo hoje, né? Ele é aposentado com um salário mínimo. isso Infelizmente, é né? muito É triste, né? triste. E, assim, foi uma construção e é uma construção. Eu só vou parar de me construir quando eu morrer, né? E é Sim, aquilo que eu também falei no começo. Somos exemplos, né? Porque as mulheres no mercado de trabalho, a gente passa por muita barreira, a gente passa por assédio. Sim, teve sim. muito assédio, porque eu nunca fui uma mulher feia, Uhum. né? E eu sempre fui muito alegre e Isso gosto de as pessoas conversar. confundem, né? Assim, as pessoas É, confundem isso, exato. né? Inveja de outras mulheres, porque talvez a minha maior barreira dentro de muitas empresas não foi os homens, foram as próprias mulheres, né? Interessante isso. Que, que tinham inveja, que não se dedicavam tão quanto, Uhum. né? E a gente pensa assim, né? O assédio existe, mas existem as mulheres que querem subir com isso, né? Sim, A sim. partir disso. Tá. E que eu nunca corroborei para isso. Tanto que eh, enfim, já fui até demitida de empresa por causa disso. Nossa. Então, assim, é uma coisa que acontece na vida real e a gente tem que Uhum. falar sobre isso. Eu acho importante, né? Eu tinha tenho, né, um amigo que ele fala assim, é engraçado, né? Ele fala, Má, as pessoas, você é muito simpática, você é muito brincalhona, mas na sua vida só entra quem você permite. E realmente eu sou assim. Hum, E eu achei muito interessante quando ele falou isso pra mim. Porque eu nunca tinha me dado conta sobre isso. Porque realmente eu sou uma pessoa que eu vou tratar bem. Se eu tiver que me posicionar, eu vou me posicionar, mas eu trato as pessoas bem. Mas só entra na minha vida quem eu permito. E eu uhum, achei isso tão assim. Falei, nossa, que chique, eu nem sabia que eu era assim. Ele falou, pô, para pra pensar. E aí eu sim. comecei a analisar. Eu falei, realmente, eu Uhum. sou muito seletiva nas minhas amizades, Eu nas também. Hoje eu pessoas. sou. Sabe, tipo, já tive a minha fase de, né, Uhum. de não me valorizar. Lógico que a gente paga um preço, a gente Sim. sabe disso. Se posicionar no mundo atual, Uhum. você paga um preço e realmente às vezes é bem pesado. É. Mas eu acho que é um preço que vale a pena, até pela sua saúde mental. Sim. Porque você se vender por poucas coisas, eu acho que não vale a pena. E o que você está falando é exatamente isso. As pessoas só vão te dar valor a partir do momento que você se valorizar. É isso aí. E, Nossa, isso é muito, muito, e muito isso é uma verdade. coisa que eu falo muito para minha filha. Se valorize, porque se você não se valorizar, quem vai te Quem falou? valorizar? Então a gente tem que se posicionar, se valorizar, mas tem que buscar, tem que ultrapassar, tem que buscar saúde mental também, né? E Com não. certeza. Nossa, muito. Então a vida é isso, é essa construção, né? Então hoje eu sou gerente de marketing, eu dou aula em pós-graduação, dou aula pro. Palestrante, É, que é importante, né? também mentoria eu fazia muito, hoje eu não faço mais por falta de tempo, Tá, né? É porque eu preciso de tempo para a família é também. lógico. Mas também fazia mentoria, mas hoje não dá mais. Mas quero
voltar, quem sabe, mais tarde, alguns anos para frente. Por enquanto, não. Mas a gente consegue tudo que a gente quiser e se Se propõe a propõe. fazer, sempre com sabendo que vai ter barreiras, mas tendo um olhar otimista para a vida, né? E não se tornando o coitado ou refém da Da sua, tua da história. tua história, né? Construir a tua história. É isso. Ótimo. Gente, essa temporada vai ser a temporada mais fácil de se vestir, porque vocês só vão me ver de carreira consciente. Então, esse é o ponto. Uhum. Odé, você sabe que eu tenho carreira consciente. Uhum. É meu método, minha mentoria, que eu Uhum. faço pra galera. Ela tem 3 pilares, que nem eu estava comentando. O Aham. primeiro pilar é de autoconhecimento, o segundo pilar é de educação financeira. E Aham. aí sim a gente vai falar de carreira, porque não dá para falar de carreira sem falar desses 2 pilares, porque Com a vida certeza. é feita disso. Uhum. E aí, nesse contexto, todo mundo que vem aqui tem que responder 2 perguntas, Tá. tá? Então, a primeira é: Hum. o que é uma carreira consciente para a Daisy, para você? Para mim, as coisas têm que ter conexão e tem que fazer sentido. Hum, Se não fizer sentido para mim, não pega o meu coração, entende? Porque tudo que eu faço, eu tenho que colocar amor naquilo, o olho tem que brilhar, sabe? Tem que ter tesão, é com tesão. Meu diretor fala, tem que fazer com tesão. É isso. fato. Então, e eu Freud é estudo. libido total, né? Exatamente. E assim, e tem que fazer, além de sentido, você tem que estudar para ter uma carreira consciente. Então, nada vem de graça. Vocês viram a minha história. Foi muito estudo, né? Então, carreira consciente é isso. Para mim, tem que fazer sentido aquilo. Eu estou fazendo algo que me faz brilhar os olhos. Uhum. Eu continuo estudando e eu gosto muito de deixar alguma coisa. Eu escrevo livros também, né? Então, deixar uma mensagem para as pessoas através de livros, através do Instagram, e a minha carreira deixa muito isso para as pessoas. Aquilo assim, ó, se ela consegue, eu também posso. Sim, você também pode. Ah, legal. Então aí vamos para a segunda Tá, pergunta, que eu acho que pega exatamente isso aí, né? Vai ser meio redundante essa pergunta pela sua tá, história, mas tudo bem, faz parte do contexto. tá bom. Você mudaria alguma coisa nesse caminho, nessa sua trajetória que você fez, da sua Se, carreira profissional? se eu mudaria alguma coisa, talvez eu aprendi a me posicionar muito, muito tarde. Tá. Né? Porque às vezes as pessoas estavam me fazendo mal e por esse meu jeito de ser, eu achava que estava tudo bem. É uma ingenuidade, né? Eu sei Chega a porque eu também. ser, Ai, tô. chega a ser ingênuo. Às vezes as pessoas assim, falavam assim: "Ah, mas tu não viu? Sério que foi isso? Parece meio bobo, né?" E hoje eu sou mais esperta para isso, Uhum, né? Porque nem todos que estão ao seu redor são seus amigos. Então hoje eu desfiz laços, sim. que para mim foi ótimo, não quero mal de ninguém, muito pelo contrário, Uhum. mas não faz mais sentido para mim ter aquelas pessoas ao meu lado, porque eram invejosas, Sim. né? E eu não percebia, É engraçado, né? Como impressionante. demorou para cair a ficha, mas o autoconhecimento me levou me trouxe essas fichas que caíram, sabe? Então eu sempre investi também nesse meu autoconhecimento. Fiz terapia, faço, né? Então é isso. Então talvez perceber mais aquelas pessoas que estão ali do teu lado e não querem muito o teu bem. Hoje eu já não tenho mais laços e eu vou cortando mesmo, Uhum. né? Porque é para somar, né, gente? Para somar. En- É isso, eu Eu corto. acho que até faz Demorei muito para descobrir isso. É, eu também. E é muito ruim. E quando você descobre, você fala como dói, né? Porque às vezes você tem um amor por aquela pessoa, uma consideração, e você fala, É dolorido porque às vezes a gente fez tanta coisa para é, ajudar aquela pessoa, né? exato. E por uma inveja, né? A É triste. pessoa Valorizou, né? não valorizou, quer passar por cima de você e ainda se faz de coitado, né? Então, assim, para mim é muito ruim isso. Então, hoje eu corto. Eu também. Eu já tô. Eu falo, é uma decisão, né? Uhum. Então, beleza. Então, finalizamos o nosso episódio, o nosso primeiro episódio da nossa terceira temporada. Eu tô muito feliz. Mas aí, quem fica no final, né? Agora
tá aqui a câmera para você, deixar uma mensagem para a galera, deixar suas redes, Ah, legal. enfim, né? Todo seu, toda sua, faça o que você quiser aí, né? Primeiro eu quero agradecer, né, vocês que nos acompanharam. Márcia também, obrigada pelo Hum. convite. Gente, eu tô me sentindo muito poderosa nessa cadeira aqui. Não é? Nossa, Cadeira de presidente. Essa adorei. cadeira é muito boa. É ótima. Gostei de estar aqui. Espero que a minha história sirva de inspiração. Não parem pela primeira barreira. Percebam que vocês têm a capacidade de ser aquilo que vocês querem ser. Mas para ser aquilo que a gente quer ser, nós temos que estudar, nós temos que sair da nossa bolha e romper bolhas e não se colocar dentro de outras bolhas. Ter conexões com várias pessoas, fazer relacionamentos, bons relacionamentos, isso nos impulsiona também na carreira, já que nós estamos falando de Sim. carreira, né? Procurar deixar nós sempre vamos julgar, é natural do ser humano. Só estamos vivos até hoje pelo julgamento, né, que fizemos. Mas baixar um pouco essa barreira de julgamento, ser mais gentil consigo mesmo, porque eu me cobrava demais. Então, seja gentil consigo mesmo, estude e vai lá, vai atrás dos teus objetivos que você vai conseguir. E para quem quiser me seguir, Isso. o meu Instagram é Daisy Krieger, é Daisy_Krieger. E eu tenho o site conectarmentes.com.br, então quem quiser conhecer um pouquinho mais de mim, tem lá no meu site também, www.conectarmentes.com.br. Tem o TikTok, que hoje eu estou postando mais o que eu faço, o meu dia a dia, as coisas. Ah, que legal. Porque eu acho que também, Márcia, o que a gente faz serve de inspiração, Sim, com sabe? certeza. Então é isso, gente. E não desistam. Não é fácil, mas é possível. Boa, muito bem. É isso aí, galerinha. Da galerinha do surf, pra ela pode. E essa frase é velha. Mas a gente pode porque a gente é cringe, né? A gente é da galerinha do cringe. Então, gente, né? Os ex da vida aí, respeita as minas aqui, porque é isso. Bem, pessoal, finalizamos o nosso primeiro episódio aqui da 3ª temporada. Teremos muitas histórias, espero que vocês gostem dessa história especificamente. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.